Hora de falar sobre o Botafogo, campeão da Libertadores da América de 2024. Primeiro título do Botafogo dessa competição e a primeira conquista importante em 29 anos. A última tinha sido o Campeonato Brasileiro de 1995, título conquistado com muito mérito e com enorme sacrifício, especialmente na final, tudo porque Gregory foi expulso com 35 segundos de jogo. Mesmo com a menos durante toda a partida, o Botafogo chegou a abrir 2-0, o Luiz Henrique fez 1-0, o Alex Telles de pênalti fez 2-0. No começo do segundo tempo, o Galo esboçou uma reação com uma cabeçada do Vargas. O mesmo Vargas perdeu duas grandes chances na sequência e praticamente nos acréscimos, no último lance do jogo, o Júnior Santos definiu o placar de 3-1 para o Botafogo. Campanha irretocável de um time que passou pelo Palmeiras nas oitavas de final, pelo São Paulo nas quartas de final e teve a sorte de pegar o Peñarol e não o Flamengo na semifinal. Uma curiosidade, o Botafogo se torna o primeiro campeão brasileiro da Libertadores, que começou na pré-Libertadores. Foram 17 partidas desde o mês de fevereiro, o primeiro adversário, o Aurora. Só para completar em relação ao Fogão, 138 milhões de reais de prêmio pelo título inédito da Libertadores, classificação para 2 mundiais, o Intercontinental de Clubes, que começa para o Botafogo em 11 de dezembro, além do Super Mundial de Clubes do ano que vem. Recopa Sul-Americana vem como mais um prêmio por conta dessa conquista. Botafogo, que ainda disputa o título do Campeonato Brasileiro, precisa de 4 pontos dos 6 que ainda disputa para se sagrar campeão. Bora falar sobre o outro lado da final da Libertadores. Gabriel Milito tem enorme risco de ser demitido nas próximas semanas. Tudo porque ele conseguiu, em poucos dias, ser vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Libertadores e desperdiçar. Não há mais chance de o Atlético conseguir a vaga na Libertadores da América do ano que vem via Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o Galo tem 44 pontos e faz só mais 2 jogos. Pode chegar a 50. E já ocupam a sétima e a oitava colocações o Bahia e o Corinthians com 50 pontos. Ou seja, o Galo poderia no máximo empatar com esses times e a gente terá vaga para a Libertadores até o G8. Só que o Galo tem menos vitórias do que os seus adversários. Ele pode chegar no máximo 12 vitórias. E o Atlético já tem 13 vitórias. O Galo pode chegar no máximo 12 vitórias e o Bahia e o Corinthians já tem 13 vitórias. Nesse cenário, dá para cravar que o Atlético não disputará a Libertadores do ano que vem, um enorme prejuízo, um problema financeiro sem precedentes. E diante da necessidade de encolher elenco, você pode ter certeza que mudanças importantes acontecerão. Existe uma chance real de o Gabriel Milito não ficar. Ninguém vai admitir isso de forma pública por agora, mas é uma possibilidade muito real. Primeiro o elenco, porque o Arana mal não tem alternativa para ele, o Rubens nessa reta final é outro que foi muito mal e não se mostrou minimamente confiável a jogar esses jogos desse nível, e os erros defensivos coletivos nessa descrição perfeita que você faz do gol, onde é uma falha coletiva. Todo mundo erra, todo mundo se equivoca ali naquele lance e sai o gol do Luiz Henrique. O Galo em superioridade numérica e encurralado pelo Botafogo por vários erros de posicionamento, erro coletivo. Avançando na escalação do Milito para hoje, Ale Oliveira, João Vitor Xavier, Fausto Vera, amarelado no primeiro tempo, e ele foi inclusive o cara que sofreu a entrada do Gregory, acabou sendo o volante botafoguense expulso. O Vera foi substituído pelo Bernard ao intervalo. Alan Franco começou e terminou o jogo. Gustavo Scarpa foi substituído por Eduardo Vargas, que foi do céu ao inferno, né? Fez o gol no instantes iniciais ali da etapa complementar e depois perdeu 2 gols também, que um cara igual Vargas não pode perder. Ale, como você analisa os meio-campistas? E pode falar do Vargas também, Oliveira. Curioso, né, Cirilo, que você falou que o Batalha é o melhor zagueiro que tem no Atlético. Pra mim é o melhor volante também, né? Porque Fausto Vera não me convence, hoje também foi muito mal, contra o São Paulo foi péssimo. O Otávio caiu muito de produção a partir da chegada do Fausto Vera e o Milito preferindo o ex-jogador do Corinthians. E o Alan Franco também, viu, para segundo volante, cara. Hoje o segundo volante, você tem alguns exemplos aí no futebol brasileiro, que é um cara que participa demais, né? Defensivo e ofensivamente, né? Se, por exemplo, você imaginar que o Alan Franco faz a mesma coisa que o Marlon Freitas, por exemplo, é uma loucura, né? É o meio campo, quando você pega o meio campo de um lado, o meio campo do outro, a diferença é assim, é bizarra, né? Às vezes o Gerson faz a função de segundo volante. Se você pensar que o Gerson do Atlético é o Alan Franco, aí você vai ficar doido, né? Então, curioso é que o Batalha pode ser que seja o melhor zagueiro, até porque o Lianco jogou pouco na zaga, né? Mas, o melhor zagueiro do time, mas é o melhor volante. Certamente é o melhor volante. Então, foi mal e pra mim também é uma dupla na volância que não se segura. O Scarpa, cara, foi muito bem marcado, né?
Ele tá sendo marcado pelo Alex Telles, que disputa a posição com ele para ser convocado para a seleção brasileira. E evidentemente que o Arthur Jorge, ele estuda o adversário. O Arthur Jorge é bom treinador, é ótimo treinador, né? Foi um ganho do Botafogo trazer o português para ser o comandante técnico. Então ele estudou o Scarpa, né? Então o Scarpa não conseguia sair pro meio, mas tinha o corredor. Só que ele não podia aproveitar porque era o Lianco que estava por ali. Então o Scarpa também não se salvou, embora eu deixasse ele no campo, mesmo que fosse mais centralizado para fugir dessa marcação, né? Para poder surpreender, ou até na lateral, se fosse o caso, para deixar o time mais ofensivo. Mas o Scarpa não, Fausto Vera nunca, Alan Franco não. E o Vargas, tudo bem, ele além do gol que ele fez um golaço, né? De cabeça, assim, de longe, assim, tirando do John. Ele perdeu 2 gols. O primeiro que ele perdeu foi uma infelicidade, ele só tirou um pouquinho do goleiro, a bola subiu um pouquinho a mais, mas passou pertinho do travessão. E a outra não, a outra ele deu um balão pra cima, poderia ter dado um tapa no meio pro Allan Kardec, a outra foi mais feia, né? Mas pelo menos ele apareceu no jogo. Pelo menos ele sabe, ocupou o espaço, criou oportunidade, fez o gol. Por exemplo, ele jogou muito mais do que o Daverson, né? Muito mais que o Kardec. Então o Vargas, assim, pelo gol, por ter aparecido, mostrado a cara, e o Vargas é bom tecnicamente, né? O Vargas é muito bom, é que ele não quer. Tanto que ele é chamado por muitos do morto muito louco. Mas o Vargas sim, Scarpa não, Alan Franco não e o Fausto Vera não. Gostaria de ter visto o Alisson, viu? Ia mudar o resultado? Talvez não. Mas é um jogador de habilidade. Mas aí que tá o problema, Ale. Aí que tá o problema. O Atlético perdeu 2 títulos. Um pro Botafogo, um pro Flamengo. O Alisson ia ser solução em algum momento pra Botafogo ou pra Flamengo? Contra o Flamengo ele até entrou bem, né? Mas é o que tem, né? A pergunta é outra. Você acha que o técnico do Flamengo em algum momento buscaria o Alisson pra ser solução? Não. Você acha que o técnico do Botafogo, olhando o elenco do Botafogo, buscaria o Alisson pra ser solução? Não. O Rubens pra ser solução? Nunca. Algum dos dois jogaria com o Lianco improvisado na lateral direita de titular? Então, algum deles teria o Vera como volante? Nunca. Algum deles guardaria a esperança no Allan Kardec pra ganhar o campeonato? Aí, só se for espiritualista. Alguém... Aí não, Ale, me ajuda aí, pô. Alguém teria o Vargas como solução? Não. Então, cara, se quer brigar pro campeonato e ganhar título, se quer ganhar título, que é o lugar que o Atlético hoje busca, não dá pra buscar título, achar que vai ser campeão com Mariano, com o Lianco improvisado na lateral direita, com Vera de volante titular na final da Libertadores, com Allan Kardec entrando no segundo tempo e a gente com a esperança de que ele resolva, com o Vargas, que não joga nada há muito tempo, sendo solução e sendo melhor do que quem estava em campo, inclusive. Não vai ganhar campeonato com esses caras, Ale. Não vai ganhar campeonato. Sabe, não é elenco pra ganhar campeonato. Ô, João. Então não adianta, João. O Alisson não ia mudar bolhufas. Até porque não mudou o ano inteiro, né? Sabe? Não vai mudar, cara. Não vai mudar. O Atlético precisa de uma renovação profunda do seu elenco. Sair de jogador mediano pra ir pra jogador da prateleira de cima. Nós falamos meia dúzia de mediano aqui no Atlético, gente. Será que o Botafogo, se o Vargas ou como é que chama aí? O que você até falou aí? Alisson. O Allan Kardec. Será que o Allan Kardec tivesse no elenco do Botafogo, do Flamengo, alguém falaria assim, olha, vou aqui ter a esperança que o Allan Kardec vai entrar no Flamengo para decidir a Copa do Brasil? Alguém ia ter esperança que o Allan Kardec, se ele tá no elenco do Botafogo, ele ia entrar naquela lista dos que viajam só pela solidariedade para falar que veio o grupo inteiro pra final. Ele tá me recordando aqui quanto a Vargas, Kardec e Mariano, que tem contrato se encerrando nesse fim de ano e vão sair, isso é um fato. Vão com Deus. Já é. Vão com Deus. É fato. Tchau, obrigado. Não é esse o ditado? Tchau, obrigado. E acrescentando uma outra situação que o Cláudio tá me lembrando, e aí eu acho que é um problema que o Galo vai ter a partir de agora, que a gente citou o cenário que seria maravilhoso, do Galo conquistando essa Copa Libertadores, tendo 2 mundiais pela frente, com 500 conto a mais na conta e tendo
a estratégia de convencimento em trazer gente para jogar no Galo. O Everson tem uma senhora proposta do Bahia, né? Existe essa proposta. A Itatiaia já deu, inclusive, essa matéria em itatiaiasport.com.br. É algo de 1 milhão por mês, um contrato longo de 3 temporadas para defender o Bahia, que tem como SAF o Manchester City por trás. O Grupo City, né, por trás, que também está à frente da equipe do Manchester City. Então, é outro problema para a próxima temporada. Estamos falando de elenco para agora, mas eu acho que o Galo vai ter, Ale e João, dificuldade no ano que vem para convencimento, a não ser que absolutamente entre para ganhar o título brasileiro. E aí o projeto seja esse, consiga a estratégia de convencimento em trazer grandes atletas para cá, numa quantidade maior do que nessa temporada, sem ter a disputa da Copa Libertadores da América. Aí eu já estou imaginando o pior cenário também. Queria a visão de vocês. É difícil, né? Porque se você pegar os times que realmente brigam no Campeonato Brasileiro, eles estão na Libertadores. Então é Botafogo, Palmeiras e Flamengo. São os times mais caros do país. Eles estão na Libertadores. Eles têm mais essa receita de Libertadores e ainda com uma projeção de caminhar na competição, embora não tenha acontecido isso com o Palmeiras, né? Nessa edição. Mas não é fácil, não é simples, não. Hoje, durante o jogo, na substituição do Botafogo, a notícia boa é que saiu o Luiz Henrique e o Almada. A ruim é que tá entrando o Júnior Santos e Matheus Martins. O Tiquinho Soares, que ano passado foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, era o jogador mais badalado do Botafogo e que provavelmente jogaria em 85% dos times do futebol brasileiro. A grande maioria não tem um jogador igual o Tiquinho. A gente nem lembra mais que ele joga no Botafogo. Eduardo, que era o meio campo, que era o grande destaque do brasileiro do ano passado, também não pega no colete. É impressionante. Mas eu acho que não vai ser fácil esse trabalho de convencimento não, viu, Cirilo? Pois você vai convencer o cara a vir jogar no Galo para a próxima temporada, tendo como concorrente muitas equipes que vão jogar Libertadores, né? Nessa distribuição eterna de vagas que a Conmebol dá agora, é muita gente que vai jogar Libertadores. É mais um trabalho especial para a próxima temporada. E aí eu queria reforçar o que eu entendo que é a responsabilidade do Milito nesse processo. Com toda sinceridade, chegou numa final de Copa do Brasil, numa final de Libertadores, tem muito mérito nisso. Quero repetir, não dá para fazer terra arrasada de um time que chega em 2 finais importantes desse tanto. Agora, o Milito tinha obrigação de estar na zona de classificação da Libertadores, num campeonato em que 8 estão se classificando para a próxima Libertadores. Não importa que não tenha tido um calendário fácil por disputas pesadas, disputa de Copa do Brasil, Libertadores, agora tinha obrigação, e o Atlético só perdeu ponto para a rabeira do campeonato. O Atlético não ganhou de ninguém da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, o grande erro e o grande problema do Milito é esse. 2, né? O primeiro, o time não joga bem. Ele não conseguiu dar um padrão nesse time. Você não consegue ver o Atlético jogando 2 grandes jogos seguidos. Os grandes jogos do Atlético foram exceção, não foram a regra com o Milito. Foram exceção. Foi o jogo contra o Fluminense, foi o primeiro jogo contra o River, foi o jogo contra o Vasco e para muito por aí. Você começa a ter que pensar para lembrar.